A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Eu quero levar a você mais uma palavra de meditação, de reflexão. E eu quero hoje com você meditar sobre as riquezas de Deus. É um assunto maravilhoso em que nós devemos alimentar em nossa mente as riquezas de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Eu quero ler também aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. A palavra riqueza é uma palavra chamativa. Quem não gostaria de ter riqueza? Quem não gostaria de ser rico? Eu lembro que outro dia, não faz tempo, eu gravei um vídeo aqui, dessas mensagens falando sobre ricos, pobres e pobres ricos. E eu estou trazendo novamente porque isso alegra minha alma. Acontece que nós precisamos sempre estar atentos à nossa própria mente e aos nossos sentimentos sobre o que nós entendemos, o que vem à nossa mente quando pensamos em riquezas. Eu quero salientar que estou falando sobre as riquezas de Deus. Preste bem a esse termo. As riquezas de Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando à igreja em Éfeso, dizendo que ele estava orando. Eu me coloco de joelhos diante de Deus para orar pela família de Deus, que é a igreja, e eu peço a Deus que, segundo as suas riquezas, ou as riquezas da sua glória, as riquezas da sua glória. Neste mundo, nós somos constantemente tentados a pensar em riquezas do mundo, segundo as coisas que vemos. Quando falamos em riquezas, quando pensamos em riquezas, nós pensamos, obviamente, nas coisas palpáveis, nos bens materiais, porque este é o conceito de riqueza. É o dinheiro, são os produtos, são as coisas. Só que o apóstolo Paulo está falando das riquezas da glória de Deus. E esta é a diferença. Porque as riquezas materiais, embora elas sejam boas, dependendo de como se faz uso também delas, elas são passageiras, elas vão acabar. Mas as riquezas da glória de Deus, oh queridos irmãos, que coisa maravilhosa. É isto que nós temos que firmar em nossa mente. É a riqueza que devemos buscar acima de tudo, as riquezas da glória de Deus. Você entende o que é isso? E o apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, eu oro ao Pai, eu me ponho de joelhos perante a face de Deus para pedir por vós e pedir que seja revelado a vocês as riquezas da glória de Deus. Glória a Deus. E eu quero parafrasear o apóstolo Paulo dizendo: eu oro também. Eu oro pela igreja que Deus me confiou aqui, pela graça
pela misericórdia de Deus, Ele me colocou para conduzir um pequeno rebanho. Glória a Deus. E eu me alegro por isso, sou feliz por isso. E eu oro para que este rebanho que o Senhor me entregou conheça as riquezas da glória de Deus. Gostaria que todos tivessem também recursos materiais, que não passassem necessidade, que todos tivessem bens terrenos, seria bom, mas queridos, isso é impossível aqui. Nós podemos ter alguma coisa aqui, mas nem todos conseguem ter, sempre há diferenças, uns mais, outros menos. Mas o que eu quero que você entenda, queridos irmãos, é que mais importante são as riquezas da glória. E essas riquezas da glória de Deus, elas são acessíveis a tudo, ou a todos, aliás. Você pode tê-lo. Você pode não ter nenhuma casa para morar. Aqui, no momento, você pode morar em um barraco, como eu já morei. Você pode não ter um carro, um veículo. Você pode não ter móveis de primeira qualidade, mas você pode ter todas as riquezas da glória de Deus. Aleluias. E quem tem essas riquezas, quem entende, quem percebe, sente a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, viver as riquezas da glória. As riquezas da glória de Deus são eternas e elas começam aqui. Eu posso falar de algumas dessas riquezas rapidamente, só para lembrar. Uma das maiores expressões desta riqueza é a paz que Deus nos dá. Muita gente não tem. Outra é a esperança da vida eterna. Outra é a própria presença, você se alegrar com a presença de Deus através do Espírito Santo. Queridos, eu estou terminando e dizendo mais uma vez, oro para que a você seja revelado as riquezas da glória de Deus. Lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E aí ele está falando de necessidade. Deus é rico, tem riquezas para suprir todas as suas necessidades. Portanto, confie em Deus, viva em Deus e para Deus, e você desfrutará das riquezas da glória de Deus. Deus te abençoe.